Ora, muito boa tarde a todos. Eu gostaria, em nome do Colégio de Geográfica, agradecer a participação nesta sessão técnica sobre BUPI. Como sabem, é o acrónimo de balcão único do prédio. Estou certo que esta sessão técnica vai corresponder às expectativas. Aliás, é bem demonstrativo pelo número de inscritos o interesse que este tópico tem suscitado. Gostaria ainda de referir que esta sessão técnica se trata de uma coorganização entre o Colégio de Geográfica e a Delegação Distrital de Braga. E agora, mais relativamente ao BUPI, eu conheço pessoalmente uma das pessoas responsável pela implementação do projeto e das muitas conversas que tive com ele e com a sua equipa. Sei que a intenção e os objetivos pretendidos são mesmo louváveis e visam ainda simplificar o processo, que é um processo complexo. Uma vez que se trata de um tema tão sensível, aliás, basta ver quando nós falamos com alguma pessoa sobre registro de propriedade, que isso envolve sempre alguma desconfiança e envolve também tantos setores, desde o registro até às finanças, que tenho a certeza que há muitas dúvidas que este processo ainda levanta e que nós vamos pretender com esta sessão responder a muitas delas. Certamente que não vamos conseguir responder a todas, mas vamos esclarecer a maioria delas. O painel que nós temos aqui, que vocês já estão a ver, dificilmente poderia ser mais indicado do que este. Temos membros da equipa de missão, que nos ajudarão a perceber os objetivos, os destinatários, a documentação necessária, os prazos, desafios e muito mais. Tudo isto nas pessoas do Dr. Paulo Madeira, das doutoras Fátima Simões e Noémia Balau e do engenheiro Rodrigo Dourado, a quem muito agradeço ter aceitado o nosso convite. Temos também alguém que é responsável pela implementação do BUPI, no município, neste caso o município de Santo Tirso, e que falará sobre a sua experiência, nomeadamente em termos das principais vantagens e das maiores dificuldades que tem encontrado no dia-a-dia neste município e, obviamente, direcionado com o BUPI. Estas intervenções levarão, estou certo, ao surgimento de várias outras questões e que vamos tentar responder. Deixava aqui uma breve explicação de como funcionará. Portanto, toda a gente que está a assistir poderá e deverá utilizar o chat para colocar questões, para uma ou outra sugestão, para uma ou outra dúvida, e no final das intervenções alguém irá moderar e irá colocar as questões que se julguem mais pertinentes e que possam não ter sido ainda respondidas durante esta sessão à pessoa mais indicada. Mesmo para terminar, e sei que já me estou a alongar demasiado, peço desculpa por isso, gostaria apenas de deixar uns avisos, principalmente aos membros do Colégio de Geográfica, mas que podem servir ainda para outros colégios. Estamos a preparar já formações em BIM e em AutoCAD, que gostaríamos de lançar ainda este ano. Estamos também a pensar em formações direcionadas à aquisição e tratamento de dados com drone, formações ao tratamento de nuvens de pontos, LIDAR e fotogrametria, e muito em breve iremos convidar todos os elementos do nosso colégio para uma conversa em que possamos refletir sobre temas que mais diretamente nos dizem respeito. E agora sim, sem mais delongas, passo então a palavra ao painel e penso, neste caso, que será ao nosso colega da Delegação de Obras e Engenheiros de Braga, o engenheiro Cunha Silva. Boa tarde a todos. Obrigado, Joaquim, pelas palavras. Efetivamente, esta organização conjunta resulta de um desafio que a Delegação Distrital de Braga lançou ao Colégio de Geográfica em abraçarmos uma sessão onde pudéssemos dar aqui alguns conselhos adicionais sobre o EBUPI. É uma questão onde sei que existem várias dúvidas, que é utilizado por muitos colegas de Geográfica, mas não só, e, portanto, achamos que seria pertinente a realização de uma ação desse tipo e lançamos esse desafio ao colégio, e penso que estávamos corretos, pois tivemos uma adesão muito significativa, temos
número de inscritos superior a 200, o que diz bem da pertinência desta ação. Quero, obviamente, agradecer a disponibilidade que o Colégio Geográfico demonstrou em se associar à Delegação Distrital de Braga nesta sessão técnica. Obviamente, agradecer aos colegas da missão que estão aqui presentes para esclarecer todas as dúvidas, ou pelo menos aquelas que forem possíveis esclarecer durante esta sessão. Quero dar também aqui um agradecimento especial, foi a Filipa Vilas Boas, a nossa delegada adjunta, foi ela que estabeleceu aqui o elo de ligação entre todos e que promoveu esta sessão também em conjunto com o Colégio Geográfica, no seguimento daquilo que é o grupo de trabalho que nós temos instituído dentro da Delegação Distrital e que se dedica, entre outros, à formação e sessões técnicas de workshops. Dizer que, de facto, o EBUPI penso que surge num contexto, de facto, onde o registro cadastral, mas posso estar a dizer mais 10, mas seguramente estão aqui todos indicadas para corrigir, onde o registro cadastral se arrasta há muitos anos e com enormes dificuldades, em particular na região norte. Penso que a região sul, nesse processo, avançou muito rapidamente pelas razões óbvias, não é? Temos grandes propriedades, não temos uma realidade como aquela que é do norte, e, portanto, esta ferramenta seguramente poderá ser uma excelente ferramenta para conseguir contornar isso. Mas, se eu quiser dizer as neiras, por favor, diz-me. Por fim, só dar uma breve nota, portanto, nós na Delegação Distrital de Braga, na história recente, temos vindo a promover diversas ações com todos aqueles colégios, todos os colégios de especialidade da região norte. Infelizmente, ao longo dos últimos tempos, pela situação de Covid, efetivamente nós tivemos algumas dificuldades em retomar as nossas gestões e as nossas atividades com os diferentes colégios. Estamos agora a retomar e 2023 seguramente será um ano onde nós vamos poder desenvolver diferentes ações com todos aqueles colégios e retomando aquilo que era uma panágio da delegação, que cada mês seria dedicado a um colégio e desenvolveríamos ações conjuntas. Não vou alongar mais, tenho aqui a minha intervenção. O mais importante vem a seguir. Espero que desfrutem, coloquem questões e que no final desta sessão todos sejamos capazes de estar mais esclarecidos sobre esta matéria. Muito obrigado a todos. Obrigado. Assumo eu a partir daqui as rédeas? É isso? Sim. É só que me confirmem. Muito bem, Sim, ótimo. força. Então, muito Força, bem. Então, é isso. Vamos a isso então. Bem, em primeiro lugar, queria dar-vos, obviamente, as boas tardes a todos e a todas, agradecer o empenho, o interesse e, no fundo, toda esta mobilização que para nós também é profundamente satisfatória e que muito nos agrada, no fundo, empenhar-nos em estarmos aqui presentes e, sobretudo, em fazê-lo já a estas horas de final de dia, já com várias horas de trabalho também para todos, o que acaba por ser também o que evidencia bem, digamos assim, do interesse também do projeto e a nós também, obviamente, muito nos honra e muito nos agrada. Eu começaria esta minha primeira intervenção com uma história, e a história é uma história muito breve, mas que acho que é interessante, que na data em que esta nova coordenação da estrutura de missão foi designada, ali por alturas de junho, ainda com efeitos a maio, um dos primeiros comentários que eu tive quando fomos designados foi de alguma estupefação com o facto de, havia um bocado, o comentário era estes lugares de topo, qualquer coisa assim, estes lugares de topo nunca está ninguém das ciências geográficas. Foi qualquer coisa como isto. E a minha resposta a esse comentário foi simples, não interessa quem é a pessoa que está no lugar A ou no lugar B ou no lugar C, porque a verdade é que aqui os líderes nesta equipa são líderes de muitas das áreas, entre eles líderes nas suas temáticas e em particular nas áreas geográficas, como o caso do Rodrigo Dourado, que aqui está em representação da EBUPI, mas obviamente o papel e o projeto não se faz de um líder, neste caso o Paulo Madeira, que tem formação de base jurídica. Este é um processo que se faz de vários líderes na estrutura de missão das diversas áreas, porque o processo e o desafio que temos perante nós é complexo, é multidisciplinar, é alargado, é transversal e enfim, isto hoje em dia já começou a cair demasiado no usual falar-se em problemas estruturais, mas
perdoem-me, mas o problema é estrutural. E, portanto, também por isto é importante, no fundo, o falar nesta história apenas para dizer a componente, obviamente, das ciências geográficas para nós é especialmente importante, tudo aquilo que isso nos representa no âmbito do projeto, e contamos com o vosso esforço, com o esforço de todos. Aqui não há ser excepcionais, há um trabalho que necessariamente terá que ser feito em conjunto para chegarmos àquilo que são o atingir dos nossos objetivos. Enfim, eu do ponto de vista do BUP, e talvez tenhamos aqui muita gente já nos participantes que conheça, enfim, minimamente o contexto de nascimento do BUP, e em todo o caso talvez não seja, enfim, completamente descabido fazer uma referência muito rápida. Como todos sabem, enfim, há duas zonas, principalmente duas zonas do país que têm de facto uma situação do ponto de vista de cadastro, não terem cadastro, nenhuma das formas de cadastro predial, e portanto a situação dos incêndios de 2017 no fundo veio colocar sobretudo mais em evidência essa mesma situação. E, na altura, bem ou mal, a verdade é que, do ponto de vista do Estado, e neste caso do ponto de vista de resposta mais imediata do Governo no plano das políticas públicas, foi equacionada a possibilidade de criarmos aqui uma solução diferente para tentar chegar à resposta que era necessária do ponto de vista do conhecimento do território de forma mais rápida. Não quero com isso dizer que fosse a melhor solução, obviamente, isso o futuro dirá, mas no fundo a perspectiva era alguma coisa temos que fazer diferente daquilo que temos feito até agora. O que temos feito até aqui não nos trouxe à resolução do problema. Se isso não nos trouxe até à resolução do problema, vamos explorar formas novas de fazer. E foi isso que foi feito com o balcão único do prédio e com a implementação do sistema de informação cadastral nos 10 municípios que estiveram, digamos assim, na área de aplicação em 2017 e 2018, naquilo que nós designámos o projeto piloto. Esses procedimentos foram pensados e a plataforma que corporiza o balcão único do prédio foi disponibilizada não só aos cidadãos numa versão online, mas também através dos balcões físicos nesses 10 municípios, onde um técnico habilitado, no fundo, está ao dispor dos cidadãos e das empresas para a realização desses mesmos procedimentos. Como todos compreenderão, um projeto piloto é isso mesmo, é uma prova de que aquela solução que ali se encontra em experimentação pode ou não apresentar resultados que permitam ter a capacidade, as potencialidades para poderem ser explorados numa lógica mais alargada. E foi isso que, do quadro dos resultados que foram obtidos, se entendeu que deveria ser feito. E foi isso que nós, a partir de 2020, portanto, na sequência da alteração do quadro jurídico e do alargamento desta solução em 2019, foi isso que em 2020, no fundo, se entendeu que deveria ser realizado. Para tal, foi criada uma estrutura temporária, que é a estrutura de missão para a expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, em nome mais reduzido, a EBUPI, da qual eu sou coordenador adjunto, o Rodrigo Dourado, a Fátima Simões e a Noémia Balau, que aqui estão, são técnicos especialistas desta mesma estrutura de missão, nas suas diversas áreas, e a estrutura de missão iniciou os seus trabalhos mais ou menos em agosto desse mesmo ano, 2020. Como é bom de ver, tivemos uma sorte tremenda, que foi a expansão do projeto, que coincide precisamente com o início da pandemia, e portanto nós tivemos aqui do ano 2020 e o ano 2021, todos nós e a comunidade de técnicos habilitados dos municípios, etc., num desafio tremendo, que é como é que se implementa um processo destes, onde obviamente, sem prejuízo da sua componente online, há uma grande relevância da deslocação física aos balcões, há uma grande relevância do ponto de vista inclusive da confiança do cidadão e dos representantes, dos seus representantes e dos representantes das empresas, em ter no fundo este contacto mais direto, não é? Até para uma salvaguarda e alguma confiança naquilo que está a ser realizado, e portanto o projeto teve também, desse ponto de vista, aqui uma maior dificuldade, obviamente, nesses 2 anos, mas foram 2 anos ainda assim que evidenciaram não só que havia esta vontade da parte também dos municípios de estar no projeto de forma colaborativa, que o IRN, a Autoridade Tributária e a Direção-Geral do Território também estavam nesta parceria de corpo e alma e, portanto, no fundo, foram 2 anos importantes no trabalho que temos estado a fazer e na preparação de todo este trabalho. Do ponto de vista do balcão único do prédio, dar esta nota, o balcão único é isso mesmo, é um balcão único do prédio quero dizer de todos os prédios e não apenas dos prédios rústicos ou dos prédios mistos, ainda que nesta primeira fase, naturalmente, e em face deste grande desafio nacional que é o da propriedade rústica, estejamos muito centrados e concentrados, digamos, naquilo que é o desafio
do conhecimento daquilo que é o nosso território. Nestes 174 municípios em Portugal, de forma alargada, deste desconhecimento do cadastro nestes 174 municípios, e muito em particular no âmbito do território nacional, dos 153 municípios a norte, mais ou menos, do Tejo, que de facto não dispõem de qualquer forma de cadastro. Desses, neste momento já temos uma adesão ao BUPI de cerca de 141 municípios, o que tem aqui uma percentagem ligeiramente superior a 90%, ou seja, já dá aqui uma nota bastante significativa, e os municípios que ainda não aderiram, fundamentalmente não aderiram por dois motivos. Porque têm questões ainda na componente de financiamento, que entenderam que não podiam ficar totalmente observadas naquilo que foram as candidaturas que fizeram do ponto de vista do financiamento das operações no plano comunitário. Por outro, e estamos a trabalhar nessa matéria, por outro, alguns municípios que, por entenderem que têm uma menor expressão na área geográfica da sua intervenção da propriedade rústica, entenderam eventualmente não atuar, ou pelo menos não aderir numa fase tão inicial. Mas todos eles, genericamente, com todos eles temos mantido conversações e estamos numa fase, digamos, de tentarmos agora compreender e ajustarmos a estes 100% dos municípios, e ao trabalho que também estamos a realizar no âmbito das regiões autónomas com as estruturas administrativas e as estruturas políticas próprias de governo dessas mesmas regiões autónomas, tanto nos Açores como na Madeira, para também aí o balcão único do prédio ser uma realidade. Naturalmente estamos mais focados, como vos dizia, na propriedade rústica, mas isto não significa, portanto, que não estejamos também desde já a considerar em muitos dos trabalhos que realizamos aquilo que será o foco também mais daqui a algum tempo, que é, como não podia deixar de ser, também o dos prédios urbanos. Portanto, tipicamente o BUPI, no fundo, operacionaliza também o Sistema de Informação Cadastral Simplificado, que tem um conjunto de procedimentos diversos, que muitos de vocês conhecerão. O procedimento de representação gráfica georreferenciada talvez seja o principal, e é aquele que no fundo se aplica apenas nos municípios que não dispõem de qualquer forma de cadastro, e depois temos procedimentos especiais para trazer no fundo ao registro os prédios, que é o nosso também objetivo final, não apenas identificar onde se localiza a propriedade, quem é o seu proprietário e qual a sua configuração, mas também esta vertente de é fundamental que os cidadãos protejam a sua propriedade, protejam esses seus direitos, e portanto a componente do registro é absolutamente crucial para nós, e também é de alguma forma por isso que nos encontramos do ponto de vista das tutelas políticas ancorados na área governativa da justiça, e portanto significa isto que, apesar de termos aqui um conjunto de municípios, de 174 municípios, nos quais não existindo de forma de cadastro, é possível aplicar este procedimento administrativo de RGG, este procedimento de RGG, um procedimento de Sistema de Informação Cadastral Simplificado, mas os outros procedimentos, os procedimentos de registro, são aplicáveis em todo o território nacional, exista ou não exista cadastro prévio. Portanto, é importante que esta nota seja conhecida de todos, porque no fundo isto no fundo também traz aquilo que é o caráter nacional do projeto já hoje, e não apenas num eventual futuro mais distante. Do ponto de vista dos destinatários, enfim, os destinatários são naturalmente todos os eventuais e potenciais proprietários, neste caso mais em concreto para os procedimentos da RGG, os proprietários obviamente de prédios rústicos e mistos em áreas que não disponham de qualquer forma de cadastro, mas globalmente estamos a falar de todos os potenciais proprietários de qualquer prédio com esta natureza, que não para já ainda naturalmente a componente urbana. Portanto, esse aspecto também é um aspecto para nós bastante relevante. Obviamente, é fácil de perguntar, bem, então qual é que é a grande vantagem para o cidadão, não é? Portanto, o cidadão, o que é que ganha com isso? A verdade é que, do ponto de vista do cidadão, as duas vantagens que o Estado neste momento tem para lhe oferecer são simples. São, por um lado, que estes procedimentos, que em circunstâncias normais, obviamente, seriam, de alguma forma, teriam uma contrapartida financeira, estes procedimentos são gratuitos. Ou seja, a pessoa que pretende promover estes procedimentos não tem que pagar qualquer contraprestação para a sua realização. Isto por um lado. Por outro, na vertente tributária, qualquer tipo de alteração à realidade da propriedade não importa, não acarreta qualquer aumento de impostos. E deixem-me desde já também ajudar a desmistificar, não só não acarreta qualquer aumento de impostos, como o objetivo, pelo menos conhecido pela EBUPI, da área governativa das finanças, é o de que
a revisão do próprio regime jurídico do IMI venha a permitir uma diferenciação e uma discriminação positiva de quem identifica a propriedade e de quem, obviamente, também faça gestão dessa mesma propriedade. Ou seja, a ideia é não tratarmos todos de igual forma, não termos todas as pessoas de igual forma a serem, de alguma maneira, as suas propriedades a serem avaliadas do ponto de vista daquilo que são os tributos que pagam, exatamente na mesma medida, quer uma pessoa que não trate, quer uma pessoa que trate, uma pessoa que faça gestão, uma pessoa que não faça gestão, uma pessoa que registre, uma pessoa que não registre, uma pessoa que não identifique e outra pessoa que identifique. Portanto, a ideia é criar também aí um regime que cria aí, de alguma forma, essa diferenciação. Obviamente que nos vão chegando notícias de custos associados a estes processos, não é? De pessoas que cobram pelos levantamentos, de pessoas que nos dizem que era muito importante regularizarmos o preço dos levantamentos topográficos e de coisas parecidas, e aquilo que nós dizemos é uma coisa simples. O Estado pretendeu disponibilizar ao cidadão uma solução gratuita. Se o cidadão ou a empresa pretender fazer um levantamento topográfico, faz o levantamento topográfico e pagará aquilo que o mercado dita relativamente a isso, ou o profissional que ele decidiu contratar entenda cobrar. Mas o cidadão, a empresa, o potencial proprietário daquela propriedade tem uma solução gratuita para a realização dessa solução. E, portanto, não temos desse ponto de vista qualquer intuito de andar a regularizar ou a normalizar ou a criar aqui regras sobre aquilo que são preços que são praticados para esse tipo de serviços, quando, na verdade, do ponto de vista do cidadão, o Estado aquilo que lhe entrega é uma solução que é gratuita. E esse é um aspecto importante. Naturalmente, há uma relevância grande do projeto para o Estado. A relevância grande do projeto para o Estado é nós conhecermos finalmente o território. E conhecendo o território, isso será absolutamente fundamental cruzarmos informação sobre isso para podermos estruturar, desde logo, políticas públicas nas diversas áreas que sejam relevantes, nas áreas do ambiente, nas áreas da economia, nas áreas da indústria, nas áreas do trabalho, nas áreas das infraestruturas, nas áreas da administração interna também. Portanto, o projeto não é apenas vamos lá limpar os nossos terrenos. Isso é a forma completamente errada de se analisar para este projeto. O BUPI pode e deverá aplicar de forma correta, e se tudo correr como desejamos do ponto de vista do desafio que temos pela frente, dar informação que nos permitirá prevenir também a componente, obviamente, dos incêndios. Mas o projeto vai muito além dessa vertente e nós o que pretendemos verdadeiramente é criar uma base de conhecimento que permita gerar valor para o Estado, naturalmente, para poder intervir melhor, ordenar melhor, entregar melhores soluções e, por outro lado, para o próprio cidadão. Isso também é um aspecto importante e devolver, naturalmente, informação e dados à academia, ao setor privado, às empresas, etc, etc. E, portanto, esse aspecto também é um aspecto importante daquilo que é o próprio projeto. A agregação de informação, a agregação de fontes de dados públicas sobre o território, a identificação das propriedades por parte dos cidadãos e das empresas, dos seus proprietários, e com o conjunto desta informação, de facto, termos uma capacidade diferente de conhecer a realidade que é o território e de, naturalmente, podermos estabelecer políticas para atuarmos sobre esse mesmo território e vantagens, naturalmente, no final do dia, para o próprio cidadão. Enfim, do ponto de vista de documentação e de outros aspectos eventualmente mais necessários para o processo propriamente na componente de identificação, se calhar deixaria isso talvez para a intervenção da Noémia, se a questão se colocar, não queria descer a esse plano também aqui já tão específico, até para não me alongar muito. Dar-vos nota que do ponto de vista destas vantagens, do ponto de vista da gratuitidade, o que ficou previsto numa fase inicial do diploma era de que o prazo de gratuitidade era de 4 anos, todavia essa gratuitidade na solução que ainda hoje está na lei, depende se estamos perante um município com cadastro predial e município do piloto, caso em que esse prazo começou a contar a partir da entrada em vigor dessa lei, portanto entrou em vigor em 2019, e nos municípios que não tinham cadastro ou não estavam no projeto piloto, o prazo dessa gratuitidade para os cidadãos dessas áreas geográficas iniciou-se a partir do acordo que foi celebrado para a constituição dos balcões operacionais na área desses mesmos municípios, do acordo que foi celebrado com a estrutura de missão. Pronto. Também é uma solução na qual nós estaremos a trabalhar, sobretudo em 2 vertentes, deixar-vos desde já essa nota. Por um lado, entendemos que é necessário alargar este prazo de gratuitidade, primeiro aspecto. O projeto está neste momento inclusivamente a ser financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que terá uma duração até final de 2026 e, portanto, nós também
perspectivamos que o prazo de gratuitidade possa pelo menos prolongar-se até essa data, e é nesse sentido que estamos a trabalhar, no sentido de apresentar uma proposta ao Governo que viabilize essa solução. Por outro lado, queremos também trabalhar numa solução que permita, de alguma forma, tratar todos os cidadãos de forma igual e não criar aqui estas discrepâncias de que só por um motivo que é completamente alheio ao cidadão, se o município já era do piloto, se não era do piloto, se tinha cadastro, se não tinha cadastro, se fez o acordo mais cedo ou mais tarde com a EBUPI, o prazo de gratuitidade já é completamente diferente. Também não nos parece que essa solução, apesar de ter sido aquela que verdadeiramente do ponto de vista político e legislativo recolheu na altura, no fundo, a validação legal para tal, também nos parece que pode ser melhorada e também é nesse sentido que estamos a trabalhar para também dar aqui um maior horizonte, diria eu desta forma. Do ponto de vista dos resultados, o que é que eu vos posso dizer relativamente aos resultados, que me parece também aqui uma componente importante? Em primeiro lugar, os resultados do projeto são completamente transparentes, o site público do GUPI tem os dados, tem dashboards sobre os dados que estão a ser alcançados diariamente sobre o projeto. Estes dashboards são atualizados com base diária, portanto qualquer um de vocês, se quiser, vai ao site gupi.gov.pt e encontra lá informação relativa aos resultados do próprio projeto e ao número de RGGs, de matrizes georreferenciadas, por município, enfim, com toda a informação necessária. Igualmente para os técnicos habilitados e, portanto, para os municípios também, nós também disponibilizamos agora muito recentemente, vai ser aliás também uma notícia que vamos dar agora muito brevemente num evento dos que costumamos realizar e a que chamamos GUPI Envolve, mas enfim, essa informação já foi disponibilizada aos técnicos, dashboards de gestão da própria performance e produtividade dos próprios técnicos habilitados, do técnico administrador do município, e também estamos agora em vias de disponibilizar, porque dependia de um acesso específico que tem que ser identificado, acessos a dashboards específicos para os municípios que apresentaram candidaturas a este financiamento comunitário, para poderem também, no fundo, fazer uma melhor monitorização do estado da candidatura do ponto de vista da execução. Portanto, no fundo, o que estamos a fazer é entregar ferramentas, entregar instrumentos a quem está na execução do projeto que lhe permitam fazer a monitorização desses mesmos resultados de uma forma transparente, pública, se assim o entenderem, e de forma a que, obviamente, também percebam, no fundo, como é que o processo vai avançando do ponto de vista quantitativo dos dados e não apenas ficarmos numa lógica das avaliações qualitativas, se está a ser muito bom ou não está a ser muito bom, porque isso obviamente entra no campo da subjetividade e não era isso que naturalmente pretenderíamos. Em todo o caso, eu não posso deixar de vos dar alguns dados que, a nosso entender, pelo menos, são particularmente relevantes. E que dados são estes? Nós temos neste momento mais de 740 mil processos realizados, ainda estamos obviamente muito aquém dos objetivos que temos, mas é um passo fundamental. Destes 740, mais de 400 mil foram realizados apenas em 2022, ou seja, temos mais de 65% dos processos realizados apenas em 2022 e mais de 80% dos processos foram realizados de 2020 até 2022, o que significa que, de facto, há aqui um peso bastante grande deste ano e isso justifica-se também por aquilo que eu dizia há pouco. Os 2 anos de 2020 e 2021 foram tipicamente anos de pandemia e o projeto começa agora sim a alavancar-se e a conseguir apresentar resultados do outro tipo. Há ainda um outro dado relevante. Nós no final de 2021 estávamos em média diária de aproximadamente 850 RGGs, ao passo que nós à data de hoje, os dados mais recentes, apontam para uma média diária de 3.800 RGGs, um pouco mais de 3.800 RGGs. Estamos a falar de 4,5 vezes mais em termos de média diária do que aquilo que estávamos a fazer em final de 2021. Tudo está bem? Não, é verdade que não, temos muito a progredir e os resultados são muito ambiciosos os que queremos alcançar, mas a verdade é que fruto do trabalho de todos os que estão no terreno nos dias de hoje, estamos a conseguir fazer bastante mais e temos certeza de que será possível fazer ainda, obviamente, obter ainda resultados melhores. Temos neste momento, caminhamos a passos largos para ter mais de 130 mil promotores destes mesmos procedimentos, que também dá bem nota da adesão que os cidadãos estão a realizar ao próprio projeto e não deixa a todos nós pelo menos, de nos deixar profundamente satisfeitos.
Temos neste momento mais de 800 técnicos registados na plataforma BUPI e desses tivemos durante bastantes meses à volta dos 300 e poucos técnicos ativos e neste momento temos mais de 500 técnicos ativos na plataforma. Também dá nota que os próprios municípios também tiveram que fazer um trabalho de adaptação, de formação das suas pessoas, de contratação, muitas das vezes até de outros técnicos para os poderem ajudar internamente no projeto e, portanto, tudo isto também é evolutivo, é dinâmico e tem um caminho que também tem de realizar-se. E obviamente que nós, e pelo menos nós na estrutura de missão, somos realistas, mas somos otimistas e gostamos de ver o copo meio cheio. E neste caso o copo meio cheio é olhar para estes dados e retirar destes dados, que apesar de haver muito por fazer, o caminho está a demonstrar que está a ser feito a nosso ver no caminho, no sentido certo. E, portanto, isso parece-nos também de destacar desde logo. Depois, naturalmente, temos vários desafios para o futuro e eu, não me querendo alongar muito, dar-vos a nota muito rápida, pelo menos do seguinte: o BUPI está em transformação, nós estamos a fazer um processo de reengenharia de processos muito significativa em back-office junto das 3 entidades nucleares do projeto, Direção-Geral do Território, Autoridade Tributária e Instituto de Registro e Notariado, e a ideia é não mudar para o cidadão sem mudarmos no interior da administração pública. Ou seja, vamos melhorar os processos no âmbito da administração pública, vamos estabelecer mecanismos melhores de interoperabilidade face àqueles que já hoje existem, para que esses processos impliquem menos trabalho por parte das pessoas que estão nesses processos, mais comunicações automáticas e maior capacidade de harmonização de informação, e depois de garantir que essa informação, uma vez harmonizada, não se desarmoniza, também tem sido um problema grande que temos tido. E naturalmente que isto tem sido um trabalho bastante alargado e bastante de bastidores, digamos assim, que dá poucas notícias, mas que nós temos levado a bom porto em conjunto com muitos técnicos destas 3 entidades, no sentido de criar a base de trabalho fundamental para aquilo que vai surgir a partir do próximo ano, que é uma versão 3.0 da plataforma BUPI, com uma nova arquitetura base e já preparada para os desafios do futuro. E nós aí iremos mexer, alterar e reformular a componente tecnológica que serve de suporte ao BUPI. Do ponto de vista de infraestrutura, estamos precisamente neste momento a concluir a migração para cloud de toda a infraestrutura existente, o que também nos vai dar maior capacidade e maior escalabilidade do ponto de vista das soluções. Estamos a fazer uma reformulação também bastante significativa na vertente SIG, e o Rodrigo poderá ter a oportunidade de falar também um pouco sobre isso. E depois estamos também a trabalhar na dimensão jurídica, ou seja, tudo isto é corporizado necessariamente também na componente de alterações àquilo que são os regimes jurídicos atualmente vigentes e, portanto, não existe reforma tecnológica, não existe reforma de processos sem a componente e paralela necessária reforma naquilo que é o quadro jurídico que suporta, digamos assim, todos estes procedimentos e todos estes processos. E, portanto, estamos a trabalhar nestas 3 dimensões para que a partir do próximo ano tenhamos de facto aqui um patamar que nos possa trazer a outros e melhores resultados. E por último, e era com isto que eu me ia calar, deixar-vos esta mensagem. O BUPI não é perfeito, mas que eu conheça não há nada feito pelo homem que seja perfeito e portanto seria muito difícil que nós conseguíssemos essa realidade. E provavelmente estas 125 pessoas que aqui estão nesta sessão, se lhes perguntassem o que é que queríamos fazer do BUPI, todos teriam uma opinião completamente diferente, ou pelo menos em alguns aspectos com diferenças. O BUPI será aquilo que nós, do ponto de vista colaborativo e em comunidade, formos capazes de fazer. Porque não existe aqui um conjunto de pessoas iluminadas na estrutura de missão que têm as respostas para tudo e têm as soluções para tudo. Este processo só se faz de forma colaborativa, com todos vocês que estão nos municípios a trabalhar diariamente e que não estão a trabalhar nos municípios, estão na academia, estão em empresas, estão noutros lados e que nos podem fazer chegar os inputs, as críticas, especialmente e preferencialmente as construtivas, como não poderia deixar de ser, mas será muito fruto desse trabalho que nós poderemos fazer do BUPI, de facto, um instrumento melhor para aquilo que é fundamental, que é de facto o conhecimento do território. E, portanto, o desafio para todos vocês é: venham preparados, venham com críticas, venham com comentários, venham com contributos, sabendo que aquilo que nós temos para apresentar nunca será uma obra perfeita, nunca será uma obra acabada, será algo que estará sempre dinamicamente a ser melhorado com esse input, e nós não poderemos deixar de contar, e contamos mesmo, e é por isso que fazemos questão de estar aqui hoje representados com 4 pessoas, fazemos mesmo questão
obviamente, de vos ouvir e de recolher que também sejam os vossos contributos e, na medida também do que nos seja possível, responder às dúvidas que existam e às questões que possam existir nesta matéria. E, portanto, com isto, da minha parte, terminava a minha intervenção para já. Boa tarde a todos. Eu estou aqui enquanto técnica habilitada do BUPI, mas também enquanto responsável pela implementação do Sistema de Informação Cadastral no município de Santirso e do balcão único do prédio, especificamente. O município de Santirso, à semelhança de muitos municípios, até 2020 não dispunha de qualquer tipo de cadastro e com todos os problemas aí associados, como é óbvio. Efetivamente, em 2021 vimos a nossa candidatura aprovada à implementação deste balcão e imediatamente tivemos que fixar um objetivo para esta candidatura. O objetivo foi o mínimo possível, foi os 30%, porque efetivamente havia poucos recursos humanos e ainda existe esse problema que poderiam estar afetos a este projeto. Assim sendo, no caso do município de Santirso, traduz-se basicamente em 6.065 parcelas que terão que ser de alguma forma atingidas neste prazo. Em janeiro de 2021 foi assinado o acordo de colaboração interinstitucional entre o Instituto de Registro e Notariado, a Câmara Municipal de Santirso e a estrutura Missão. Efetivamente, o prazo de gratuitidade, tal como falou o doutor Paulo Madeira, é de 4 anos a partir da data da adesão, portanto a partir da data da assinatura deste contrato, uma vez que não tínhamos até à altura disposto de qualquer tipo de cadastro e não tínhamos o cadastro geométrico. Assim sendo, o nosso prazo de gratuitidade, se não estou em erro, termina neste caso em janeiro de 2025. Pelo menos para agora é o que temos. Quanto às dificuldades sentidas até então, nesta implementação, deve-se fundamentalmente, primeiro à pandemia, porque apanhamos realmente também a pandemia, e por outro lado também devido aos custos que estão também inerentes aos levantamentos topográficos, porque o que acontece no caso do município de Santirso é que muitas dos proprietários não sabem onde é que fica o seu terreno, não sabem localizar as extremas, principalmente nas zonas florestais. E efetivamente isso é um entrave que traz consequências, como é óbvio, depois nos resultados que se pretendem atingir. Nomeadamente, como também funcionária da Câmara e fazendo parte da Divisão de Ordenamento, Território e Informação Geográfica, nós vimos com um bom agrado a implementação deste balcão e todas as vantagens que podíamos tirar da implementação do mesmo, nomeadamente no que diz respeito ao planeamento e ordenamento de território, para a proteção civil também, mas também para o nosso sistema de informação geográfica, que tem enriquecido bastante com esta plataforma e com esta informação toda que dispomos. Por outro lado, a nível de divulgação, temos tido várias abordagens, nomeadamente a nível de distribuição de flyers, a fixação de placares, eventualmente de cartazes, divulgação das redes sociais, a divulgação pelas redes sociais da Câmara, nomeadamente através do site, do Facebook, do Instagram, reuniões que foram feitas, nomeadamente com a Associação de Silvicultores, com a Cooperativa Agrícola, com várias entidades locais. Tivemos também um conjunto de sessões que foram organizadas por todas, sessões de sensibilização e esclarecimento sobre o BUPI, foram efetuadas por todas as freguesias do concelho, que também muito contribuiu para a divulgação deste evento. No entanto, parece-nos que o que mais tem surtido efeito, efetivamente, é realmente através dos párocos, e já agora é uma situação engraçada, porque efetivamente depois da reunião com os párocos, de todos os párocos, reuniu todos os párocos do concelho, foi aí que de alguma forma a população parece que despolutou o interesse por este balcão e todas as questões que possam estar associadas a este registro vieram à tona. Efetivamente, parece-nos
que a nível de técnicos habilitados tivemos aqui alguma dificuldade porque teriam que ser técnicos que de alguma forma tivessem mais habilitados para trabalhar com ferramentas de georreferenciação. Neste caso, os técnicos que temos são técnicos afetos ao quadro do município, engenheiro geógrafo, geógrafo, topógrafo, desenhador. Inclusive temos um técnico que por acaso é da parte administrativa, que faz mais um pré-atendimento propriamente, não trabalha com ferramentas de georreferenciação. Neste âmbito acabou por ser uma mais-valia porque facilitou efetivamente todo o processo e tem vindo a facilitar, porque há muita dificuldade em fazer realmente, em ajudar as pessoas na localização e efetuar todo este processo. Por outro lado, entendo que tudo isto possa ser uma situação que venha a ser ultrapassada futuramente, porque as pessoas cada vez estão mais, de alguma forma, mais familiarizadas com ferramentas como, por exemplo, a nova app, que tem sido também uma ajuda, porque efetivamente a população muitas vezes, não estando tão à vontade, recorre a familiares que eventualmente possam também ter alguma, como é que eu posso dizer, ter alguma literacia neste tipo de ferramentas. Para este tipo de ferramentas. Isto basicamente, tenho a dizer também que o município de Santo Tirso foi efetivamente o primeiro que aderiu ao BUPI na área metropolitana do Porto. Isto iniciou este procedimento todo em maio do passado ano. Quanto a resultados obtidos, eles estão ainda longe dos fixados pelo início da candidatura, no entanto, entendemos que o caminho faz-se caminhando. O facto de termos técnicos que estão afetos ao projeto, mas que estão a acumular outras funções, porque já executavam as suas funções antes do início do projeto, faz com que, de alguma forma, nós tenhamos aqui um caminho grande para dar e o facto, já agora aproveito para referir, o Executivo decidiu que nós só teríamos 2 dias de atendimento por semana e esse atendimento é feito durante todo o dia, mas também é um dos obstáculos que leva efetivamente a atingir estes objetivos. E não me quero alongar muito mais, porque sei que há muito mais aí para dizer e tenho aqui os técnicos que eventualmente poderão tirar as dúvidas mais pertinentes de todos nós. Obrigada. Penso que agora irá falar a Fátima Simões? Não, o engenheiro Rodrigo Dourado, desculpe. Olá, boa noite para todos. Agradecendo também o convite que foi formulado à estrutura de missão. A minha função aqui dentro da estrutura de missão já foi referida aqui pelo Paulo Madeira, que é, portanto, olhar para toda a componente SIG. A estrutura de missão foi criada precisamente para levar à expansão e até aproveitarmos este momento de expansão para fazer algumas alterações, mesmo mudança de alguns paradigmas que estavam associados a este projeto. E do ponto de vista SIG, há bastante a fazer, portanto, muito está feito, também já foi referido. Estamos a georreferenciar 3.000 e tal parcelas por dia, portanto, há coisas que estão bem feitas, que foram bem pensadas, há outras que precisam de facto de levar aqui a uma atenção redobrada e aproveitarmos este momento para o fazer. É um projeto que é assente, basilar em informação geográfica, portanto temos de ter essa noção. É aqui a geometria RGG, portanto o polígono que é desenhado, o prédio que é obtido no final, está no centro de tudo, todos os fluxos processual que existem em torno disso. No final vamos ter o tal produto que todos nós queremos, que é o conhecimento do território, e com ele fazer tudo o que já foi mencionado, desde o planeamento nos municípios, portanto, os planeamentos a vários níveis, nacional, regional, local, que é de facto uma necessidade que sempre existiu, e que nunca foi colmatada. Para além de estar assente em informação geográfica, este é um sistema também que requer técnicos qualificados e promotores interessados. Portanto, temos aqui a componente de utilizadores. Relativamente ao interesse dos promotores e ao estímulo para o interesse à georreferenciação, é feita por via de comunicação, por sensibilização das necessidades, também para
a isenção de taxas, portanto, tudo isso converge para que haja aqui algum interesse em registar terrenos. Requer, obviamente, ferramentas que sejam adequadas a esta gênese geográfica, portanto, elas são muito gráficas, visuais, de pesquisa, de análise, de edição e de report, portanto, isto tudo em ambiente web, em ambiente informático, e requer ainda uma infraestrutura adequada à sua dimensão. Portanto, e é sobre tudo isto que recai a mudança que nós estamos a operar. Portanto, desde a infraestrutura que não estava adequada para um projeto piloto, e agora quando estamos a aumentar os municípios temos que a colocar noutro patamar, né? Requer um conjunto de ferramentas, e estamos a falar de visualizadores, de ferramentas de edição que sejam adaptadas. Nós muitas vezes, e recebemos muito este feedback, recebemos feedback na generalidade, e recebemos muito este feedback dos utilizadores, que eles vão muitas vezes ao Google. Pronto, e por um lado, e eu digo como engenheiro geógrafo, que acompanhei o nascimento do Google, que trouxe de facto uma democratização no acesso à informação geográfica, algo que era muito limitado a um conjunto restrito de pessoas. O meio militar e os engenheiros geógrafos é que sabiam até onde ia comprar cartas militares e como se produzia informação geográfica, e ela de repente aparece disponibilizada e qualquer pessoa já tem um acesso não profissional, não especializado, mas já consegue interpretar e ter os mapas na sua mão. Isso foi uma revolução, de facto. Isto associado a toda a revolução tecnológica que nós assistimos, sendo engenheiros e geógrafos ou não, todos nós assistimos, as pessoas que têm filhos como eu, de certeza qualquer criança já mexe em telemóveis e todo o que é equipamento informático e tecnológico. E portanto o BUPI tem que se adaptar também a toda esta mudança. Ele nasceu neste caldo tecnológico, mas que é algo que não para e portanto tem que ser adaptado. E portanto queria reforçar este ponto de expansão e mudança. E, portanto, olhando agora aquilo que é os nossos vetores de mudança, nós pretendemos implementar uma infraestrutura de dados espaciais, que basicamente é um núcleo de servidores de mapas que vão estar dedicados ao BUPI, portanto, para servir o visualizador tal como acontece hoje, com os dados de negócio do BUPI, mas para suprir aqui necessidades que nós temos conhecimento e que percebemos a necessidade de integração com os sistemas dos municípios, por exemplo, que a engenheira Madalena referiu há pouco, que viu camadas do BUPI entrarem nos seus SIGs municipais. Pronto, aqui a questão é a forma como ela está a ser feita, pode ser muito melhorada, não é? Nós estamos aqui a transportar shapefiles de um lado para o outro, como fazíamos há uns anos atrás, e portanto aqui estamos a falar em serviços de mapa, serviços web, onde nós temos que reforçar toda a parte tecnológica, porque os dados já estamos nós a recolhê-los. Portanto, nós estamos aí por aí, e uma infraestrutura de dados espaciais, uma IDE, é de facto já um patamar que nos permite depois pesquisar por informação e abrir um pouco, que também é a nossa missão à sociedade, a possibilidade de fazer pesquisas sobre a informação geográfica que esteja aí concentrada. Esta infraestrutura de dados espaciais poderão vir a ter conhecimento daqui a pouco tempo, ou seja, nós já anunciámos com um vídeo no YouTube o nascimento desta peça fundamental do Sistema de Informação Geográfica do BUPI, que nós carinhosamente chamamos de GeoHub, precisamente porque vai concentrar informação, vai receber informação, como já recebe de muitas câmaras, muitos municípios, a qual ainda não tivemos a possibilidade, em muitos casos, de tratar essa informação, mas estamos a dotar também equipas em recursos humanos para que possamos integrar toda essa informação para daí extrair a riqueza e acelerar, em certa medida, a produção do cadastro. E isso requer uma coisa muito importante, que também nesta veia de mudança, que é uma mudança de paradigma de contacto geográfico com o BUPI, ou seja, o paradigma do BUPI é desenhar sobre um mapa vazio. Eu olho para um ortofoto sem qualquer outras referências e vou desenhar onde eu acho que é, onde me parece, onde me contaram que era. E portanto nós aqui, e isto causa dificuldades ao utilizador, porque na maior parte dos casos, e nós temos assistido a isso, não tem as referências necessárias. E portanto nós, aqui a mudança de paradigma é passar do mapa vazio para o mapa cheio. O que é que isto quer dizer? O mapa cheio é nós
recolhermos o máximo de informação que nós tivermos acesso, e nós, construtor de missão, temos essas competências, e, portanto, nós estamos já protocolados com muitas entidades públicas, que são gestoras do domínio público, portanto, esta é uma das componentes que vamos incluir neste mapa cheio, portanto, vamos preencher o mapa com aquilo que já conhecemos. E conhecemos, desde logo, infraestruturas, transportes, não é? Que é o domínio público, rodoviário e ferroviário, o domínio hídrico, para termos toda a informação, de facto, não a mancha d'água, mas o limite do domínio público hídrico, que é, de facto, aquilo que interessa para obviar ou não, aceitar ou rejeitar o desenho de uma propriedade sobre o domínio público. E depois aqui, aquilo que vai, de facto, fazer crescer aqui um pouco este mapa cheio, que é a utilização de cartografia vetorial. Portanto, a escala escolhida foi a 1/10.000, a cartografia homologada pela DGT, que a maior parte dos municípios, se não todos, terão esta cartografia, mais ou menos atualizada, e com as camadas que dizem respeito, essencialmente, a limites, ou, dito de outra forma, camadas que podem configurar limites de propriedade, como, por exemplo, muros, vedações, etc. Pode ou não configurar, né? Depois será o promotor a indicar se é ou não, mas nós vamos ajudá-lo nesse aspecto. Nós vamos pegar em todos esses objetos que nós já conhecemos da cartografia. A cartografia também nos diz alguma coisa sobre a ocupação de solo, e então nós conseguimos fechar automaticamente alguns polígonos que podemos indicar como sugestão, ou seja, dizer assim, isto parece-nos que pode ser um prédio. E, portanto, os polígonos já aparecem pré-desenhados no mapa, e o utilizador terá então que ajustar a parcela que lhe é apresentada por recorte ou colagem de polígonos. Portanto, isto até tecnicamente, eu não vou alugar muito mais, mas tecnicamente é bastante mais simples do que desenhar vértice a vértice os polígonos. Portanto, aqui mais uma coisa importante sobre esta questão de mudança. Portanto, estamos a falar também do novo visualizador, portanto, já muito mais com tecnologias muito mais modernas, muito mais próximo daquilo que as pessoas conhecem como um Google. E, portanto, para obviar este fluxo que nós entendemos que causa atrasos no processo de desenho, em que o técnico abre o Google, depois abre o ArcGIS, depois abre o QGIS, depois exporta para KPML, de KPML para Shapefile, faz ali 30 por uma linha, cada um com a sua habilidade, para colocar um polígono dentro do GUPI, quando ele já tem supostamente algumas ferramentas para fazer. E, portanto, aqui há alguma coisa que não está correta e que nós vamos de facto melhorar. Portanto, já vos falei de integração. Sim. E, portanto, como é que este conjunto de parcelas que nós chamamos de parcelas sugeridas, para já, vamos incluir também os cadastros municipais que já recebemos. Portanto, basicamente são cadastros que não foram homologados pela Direção-Geral do Território, mas que têm informação que pode ser útil, que já estão demarcados, que estão com rigor topográfico, que estão com muita informação associada, e que nós podemos sugerir ao promotor, quando ele aparece no balcão, e dizer assim, veja lá se não é este o seu prédio, e, portanto, aqui o processo de desenho torna-se todo muito mais fácil, e então eu digo, sim senhora, este é o meu e está registado. Depois aqui a questão do algoritmo. Os algoritmos, eu estou-me a referir a um, porque já vi escrito alguns aqui no chat, tinha a ver precisamente com o algoritmo de localização de matrizes, porque é o algoritmo onde se usa a inteligência artificial. Nós estamos ainda num município de teste a fazer isto, mas basicamente explicando muito simplesmente o que é que isto significa. Significa que nós, quando temos informação, quando temos dados, conseguimos gerar informação a partir deles nos sítios onde não temos dados. Então, o que nós temos é um conjunto de polígonos com matrizes, com o número matricial lá integrado, e eles têm uma localização no espaço, têm uma localização dentro do concelho. O que nós observamos e medimos foi que existe uma forte correlação espacial nos números matriciais, ou seja, houve uma lógica, consegue-se perceber no mapa que há uma lógica na escolha da numeração, portanto há uma sequência geográfica, e portanto nós podemos tentar adivinhar, neste caso estimar, somos matemáticos, vamos estimar a localização entre 2 ou mais polígonos dos quais nós conhecemos as matrizes. E, portanto, muito simplesmente, eu tenho um prédio que é o prédio matriz 1, eu tenho o prédio matriz 3, e eu sei que no meio há uma grande probabilidade de haver a matriz 2.
Basicamente é isto que o algoritmo de inteligência artificial faz. E ele acomoda-se à medida que vai recebendo mais dados. Todos os dias recebe dados e todos os dias ele terá melhores resultados. E nós depois temos um ponderador de qualidade que nos diz se podemos ou não confiar na informação que o algoritmo nos dá. Pronto. Eu depois posso esclarecer individualmente, se houver mais dúvidas sobre isto, mas basicamente é isto que ele faz. Pronto, não queria estender mais, já me estendi, estou a perder um pouco de tempo, mas por fim, isto já foi lançado, nós queremos também ter aqui uma vertente móvel, e já lançámos uma primeira versão de uma app, bastante simplificada. Portanto, basicamente o que faz é poder desenhar um polígono a partir dos recursos do telemóvel, um telemóvel com GPS e com internet, com ligação à internet, consegue abrir um mapa no local onde nós estamos. Portanto, isso nós todos já estamos habituados a utilizar os mapas para saber o caminho mais próximo. E, portanto, o que nos vai abrir, nós se estivermos localizados no sítio onde nós julgamos que é a nossa propriedade, ou encostados ao muro, portanto, o telemóvel fará a recolha do ponto onde eu me encontrar. Portanto, tão simples quanto isto. E vai gerar um fecheiro KPML que depois fará todo o processo idêntico àquele que se eu tivesse já desenhado em minha casa, no Google, um KPML. Então é exatamente o mesmo. Pego no KPML, entrego no balcão para que o técnico habilitado faça a sua validação. Okay? Pronto, e obviamente que esta é uma primeira versão, é experimental para nós também, estamos aqui a entrar neste caminho. Isto também já denota aqui também alguma alteração no paradigma de Bupi, que era eu desenhar a minha... E é o objetivo central, que é eu poder identificar o meu terreno sem ter que me deslocar lá, okay? Mas havendo a possibilidade de eu me deslocar lá, porque não ter uma ferramenta que me ajude a encontrar e a identificar. Essencialmente serve para identificar. Não vou entrar aqui na questão se é mais ou menos preciso. O importante daquela ferramenta é, e já vimos aqui no início, que é eu saber onde é que este é o grande problema. Antes de eu obter a precisão do meu local, da locação do meu terreno, eu tenho que saber onde é que ele se localiza. Portanto, não saltar este espaço e, portanto, uma das virtudes deste projeto, na qual eu me revejo completamente, é fazer esta identificação primária, inicial, de saber se está aqui o meu prédio. Pronto, portanto, este era aqui o meu contributo. Tinha aqui uma única nota, pronto, para deixar aqui uma coisa que já tem a ver com a análise dos dados, ou seja, nós já estamos a recolher dados há algum tempo, com os 141 municípios há pouco tempo, não é? Cada vez que abre um novo município, portanto, vamos acumulando mais informação. E só para vos deixar, isto é apenas uma curiosidade, que eu julgo que ainda não está em nenhum dashboard, mas que virá a estar, obviamente, que é a área média do prédio. Nós temos uma noção, não é? Que todos nós temos uma noção que no sul há grandes propriedades, no norte há pequenas propriedades, o minifúndio, mas temos esta ideia, mas hoje já temos dados que confirmam isto, e confirmam ainda mais, confirmam que o minifúndio e as parcelas mais pequenas aumentam do centro para o norte, que é a nossa área de intervenção. Quanto mais a norte, mais pequenas essas áreas. E queria-vos deixar com este número, que é interessante, que a área média dos prédios na zona centro e norte, na zona Bupi, é de meio hectare. Relativamente, é muito pequeno, portanto, e daí também se percebe a dificuldade em identificá-lo, quer seja por ferramentas ou por observação de ortofotos, quer até ainda ao local, porque muitas vezes estão extremamente densos de floresta e de arbustos e é difícil identificar e não há qualquer facto ou objeto que me possa fazer identificar o terreno. Ok, pronto, e com isto fico e é o meu contributo. Boa noite a todos. Eu pedia só, se fosse possível, para os próximos participantes serem mais breves, mais concisos, porque já estamos aqui um bocadinho a ultrapassar o tempo e vai ser complicado depois cumprir com tudo o que está previsto. Okay. Obrigada. Bem, acho que a seguir sou eu, Némia Balau, de acordo com o alinhamento.
Antes de mais, boa noite a todos e agradecer também o convite em nome da estrutura de missão. Portanto, a minha função aqui na EBUP é mais direcionada para uma vertente operacional, ou seja, analiso mais a implementação do projeto no terreno, nomeadamente balcões de atendimento, a forma como é realizado o procedimento de RGG e técnicos habilitados. Portanto, anda tudo muito à volta desses temas. Eu coloquei aqui uns 4 tópicos para abordar assim muito sucintamente, até de acordo com o repto lançado pela Ordem, sobre alguns temas, e posso então já passar a indicá-los assim, de uma forma muito rápida e sucinta. Fazer aqui só nota relativamente aos métodos de divulgação mais eficazes e utilizados nos municípios piloto, alguns deles também já aqui abordados pela técnica do município. Aqui fazer nota que muitos destes métodos devem incidir na uniformização dos procedimentos e na forma como o projeto é gerido, ou seja, para que não hajam recuos na implementação e garantir um processo contínuo. A título de exemplo, e também com algum conhecimento de causa, relativamente ao município de Prensa Nova, vou dar aqui só algumas notas sobre o processo de divulgação do projeto. Obviamente que isto aqui acaba por ser de conhecimento geral, nos municípios funcionará sempre melhor do que noutros, também dependendo muito das tradições que há dentro de cada um deles. Aqui o município dividiu em 2 etapas essa divulgação, uma primeira definida como uma estratégia municipal, onde todos os técnicos escolhidos para técnico habilitado tiveram que frequentar uma formação, para que desta forma pudessem prestar o melhor serviço aos municípios. Depois entrou-se numa segunda etapa na divulgação do projeto, isto no perímetro do município, onde foram percorridas todas as aldeias. Há pouco a colega disse muito bem que percorreram todas as freguesias, nós fomos a todas as aldeias das freguesias. Num total realizámos 35 ações de sensibilização no espaço de 2 meses. Nessas ações de sensibilização nós fizemos muito a ligação à defesa da floresta contra incêndios, porque talvez nesta realidade que se assiste no Conselho é das coisas que mais preocupa. No entanto, a colega há pouco abordou que foi na questão dos párocos onde tiveram mais reflexo de adesão da população. E, portanto, isto só para referir que cada caso é um caso e, obviamente, o que interessa é ter aqui uma ótica de procedimento e depois, a partir daí, é adaptar a cada realidade. Fazer nota também que nestas sessões estiveram sempre presentes, sempre em todas elas, o Presidente da Câmara, os Presidentes de Junta, as associações de produtores florestais, a GNR, os bombeiros, a própria equipa de técnicos habilitados, todos eles estiveram presentes nessas sessões realizadas. Um outro meio de divulgação também muito utilizado e que teve bastante sucesso em todos os pilotos foi a divulgação de flyers junto da conta mensal da água dos municípios. Também aqui se sentiu alguma afluência após o envio destes documentos via correio. Estabeleceram-se aqui também parcerias com as juntas de freguesia, na impressão e no acesso à senha da autoridade tributária, para que desta forma, em data e hora agendada, as pessoas conhecessem e também se aproveitava mais esse momento para se divulgar um pouco o projeto. A grande maioria dos conselhos tem também uma bibliomóvel, que nós até designamos de BUP itinerante, onde já tem percursos e páginas pré-estabelecidas. Também em todas essas viagens começaram a ser percorridas e o apoio de um técnico habilitado para que, paralelamente, se pudesse então fazer mais divulgação junto à população. E como um quinto método, digamos assim, de divulgação foi a criação de um balcão único, exclusivo para os habitantes durante o mês de agosto. E, portanto, no que respeita aos métodos de divulgação, portanto, andam todos muito à volta destes, mas estes foram daqueles que no projeto piloto refletiram mais dinâmica.
Em relação às competências dos técnicos habilitados, sim, a maioria dos municípios recorrem preferencialmente aos recursos próprios, não é? Para a elaboração das RGGs, e também é do conhecimento geral, e até porque está também no decreto regulamentar, que poderão elaborar as RGGs todos os técnicos superiores que estão abrangidos pelo regulamento do cadastro predial, bem como todos os técnicos de cadastro também abrangidos pela lei número 13 de 2015 da DGT, o curso homologado pela DGT, e todos os cursos tecnológicos de nível secundário e habilitação superior na área da arquitetura, ciências geográficas, ciências jurídicas, engenharia, topografia, etc. Uma das questões que também tem vindo a ser bastante levantada refere-se à responsabilidade profissional dos técnicos habilitados. Ora bem, esta responsabilidade eu diria que é muito discutível na medida em que o trabalho do técnico habilitado baseia-se fundamentalmente em declarações do cidadão. E, portanto, aqui não depende só dele para fazer então o serviço mais correto. Mas toda a informação que é carregada na plataforma é decidida, é da exclusiva responsabilidade do técnico habilitado, ou seja, ele é quem decide qual é o tipo de informação que pode ou não integrar a plataforma do BUPI. Aliada às declarações, deve o técnico conciliar com a interpretação da fotografia Peço desculpa, não sei se me conseguem ouvir. Sim, neste momento sim. Pois foi. Desligou. Ok. Estamos Vou a retomar ouvir aqui com a algumas... responsabilidade profissional dos técnicos habilitados. Não estamos a ouvir novamente. Não está? Ah. Com algumas interferências. E agora, consegue ouvir? Sim, agora sim. Pois. Consegue? Ok, ótimo. Então, avançando, só para vincar um pouco o que é a responsabilidade profissional dos técnicos habilitados aqui no curso do procedimento RGG, uma vez que o trabalho deles se baseia nas declarações do cidadão. Só fazer aqui a ressalva que deve o técnico habilitado, de acordo com as declarações prestadas pelo cidadão, conciliar e confrontar com entradas na plataforma do BUPI. Aliado a essa interpretação, o técnico também tem decisão sobre o facto de aceitar ou não a geometria do terreno de acordo com toda a documentação que lhe é apresentada pelo cidadão. Okay? Portanto, existe aqui quem decide o tipo de informação que dá entrada na plataforma. Aliado a esta documentação, interpretação das fotografias aéreas, o técnico habilitado também tem toda a possibilidade de inscrever, quando do procedimento de RGG, quando estiver a fazer a delimitação do polígono, todas as observações e notas prestadas pelo cidadão. Tudo isto será muito importante como meio de defesa até do próprio trabalho realizado pelo técnico habilitado e depois, mais tarde, também para situações de possíveis conflitos que possam ocorrer. Por último, dar só aqui nota em relação às especificações técnicas da RGG, também sendo isto o conhecimento geral, que elas podem ser validadas ou validadas sob reserva. Faço desde já nota que todas as RGGs que existem na plataforma apresentam uma nota novamente não se está a conseguir perceber. Não. Em data, são todas validadas antes. Noémia, estamos com muitos cortes. Estamos com muitos cortes. A Noémia está com uma rede com muitas falhas, por isso, por mais que ela se esforce, não há hipótese.
Só se puser uma antena do lado de Ah, fora. ok. Eu tenho a internet no máximo, nem sei, realmente não sei o que se passa, mas... Ok, sobre essas questões da habilitação e sobre outras, o que eu sugeria, e dado o avançado da hora, é que Ok. nós façamos um apanhado das questões que foram surgindo aqui no chat e depois vamos tentar responder a todas, Ok. todos que colocaram a questão, e fazemos chegar a todos que estiveram presentes. Ok. Eu já estava mesmo a terminar, obviamente se calhar não ouviram parte daquilo que estava a dizer, ia só dizer o que é uma RGG validada com reserva, ok? Isto aqui vem tudo muito no seguimento do que preocupa muitos dos cidadãos, que é o facto de haver muitas sobreposições, e também fazer um pouco aqui a ressalva do que é isso. Em relação aqui às validadas com reserva, é só dar nota que uma RGG é validada com reserva a partir do momento que o cidadão declara que não conhece ou que não lhe é possível determinar algum limite do seu terreno. Do mesmo modo, se existirem sobreposições, essa RGG fica validada sob reserva. Se existirem polígonos isolados, ou seja, se não forem conhecidos os confinantes, também é uma RGG validada sob reserva. E o mesmo acontece quando estas sobrepõem o domínio público. Está bem? Em relação à validade dessas RGGs, elas só serão consideradas quando não houver sobreposições e quando todos os confinantes estiverem em mútuo acordo, e só assim poderá, então, integrar a carta cadastral. E, portanto, eu vou então passar a palavra e estarei ao dispor para qualquer esclarecimento que entendam por necessário, e estarei por aqui. Até já, obrigada. Já agora, só uma pequena sugestão, se é que ajuda. Se tiver algumas janelas abertas, melhor será fechá-las para dedicar os recursos todos do computador Lionel, peço desculpa, mas assim também não conseguimos ouvir nas melhores condições. Ok. No meu caso é um problema com o microfone, portanto, só estava a sugerir que eventualmente se tiver outras janelas abertas, o melhor será fechar para dedicar os recursos do PC ao Zoom, está bem? É só isso. Ok, obrigada. Boa noite, eu sou Fátima Simões, sou uma das intervenientes aqui no painel. O tema que me foi proposto pela Ordem dos Engenheiros é as vantagens do registro BUPI para as conservatórias e finanças. A minha área é uma área mais jurídica, eu vou-vos falar um bocadinho mais na parte jurídica do BUPI. Para mim, eu entrego a equipa BUPI há muito pouco tempo. Tenho estado lá de fora, até há pouco tempo, tenho estado lá de fora do BUPI. Quando surgiu o projeto BUPI, uma das grandes mais-valias que eu vi neste projeto BUPI para as conservatórias e para as finanças, mas sobretudo para o cidadão, é trazer o cidadão aos serviços. Ou seja, o BUPI obrigou a que muitos cidadãos que durante anos se mantiveram na inércia, ou seja, herdavam os bens, compravam, vendiam, faziam muitos negócios jurídicos sobre os prédios, e nada faziam, ou seja, faziam a escritura, ficavam sossegadinhos em casa, estava tudo resolvido, não iam às finanças atualizar a titularidade dos prédios, não iam ao registro atualizar a propriedade dos prédios, e durante anos esta situação manteve-se. O BUPI tem essa vantagem, tem essa mais-valia, fez acordar os proprietários para todos estes problemas. Também não podemos esquecer que o BUPI será uma ferramenta muito útil para as gerações futuras. Eu costumo pensar, nós que temos prédios perdidos aí por essas aldeias do país inteiro, pensamos assim, se eu não sei onde são os prédios, ou se eu agora mal conheço as propriedades, o que é que vai ser dos meus filhos? Que nunca lá foram, neste momento estão muito mais vocacionados para os computadores, as informáticas, e não estão para ir atrás de nós a conhecer prédios. Isto é uma ferramenta, o BUPI e a RGG que o BUPI produz vai ser uma ferramenta muito importante para as gerações futuras. O conhecimento da sua propriedade vai estar à distância de um clique. Eles em casa clicam lá no seu brilhante computador, não é? Na sua arma favorita, e conseguem conhecer todas as propriedades de que são proprietários, eles, os pais, ou seja, conhecem a herança que lhe vem dos seus antepassados. Mas também para a administração pública o BUPI terá uma vantagem muito grande, porque quando for criado o número de identificação do prédio,
ou seja, quando as RGGs e este cadastro simplificado for validado, haverá uma uniformização da informação constante entre a matriz e o que consta no registro. Isto é uma grande mais-valia, porque vai deixar de haver a informação. Hoje em dia nós temos uma informação na matriz, temos outra no registro, muitas vezes não estão em acordo, e para o cidadão não é fácil resolver muitas dessas discordâncias que existem, nomeadamente se for a questão das retificações de áreas, não é? Que são uma questão que todos os dias nós nos debatemos. Com a uniformização de toda a informação entre a matriz e a conservatória, vai deixar de existir esse problema. O cidadão vai passar a estar descansado e saber que os seus prédios estão igualmente, como estão descritos na conservatória, estarão na matriz. Foi-me proposto também falar-vos das consequências dos cancelamentos dos processos RGG já anotados às descrições dos prédios. Isto é um problema, esta questão para as conservatórias é um problema, é uma questão que se coloca com alguma frequência. E o que eu, enquanto do lado de fora, o que é que eu aconselhava aos técnicos que trabalhavam connosco? Os cancelamentos de RGGs têm que ser muito ponderados. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas hoje vão fazer uma RGG, fazem-na como lhe apetece, e depois chegam a casa e agora já não é assim, e vão lá e voltam a cancelar, e depois voltam a ir a casa e falam com o vizinho, falam com o primo, falam com o tio e voltam a cancelar. Se o prédio estiver omisso e enquanto não for registado na conservatória, é pacífico, esse problema para a conservatória não se põe. O problema é quando o prédio está descrito na conservatória, porque quando a primeira RGG é feita e o prédio está descrito, e se tudo correr bem, o que é que vai acontecer? Vai haver uma comunicação automática entre o BUPI e o sistema de registro predial, o CIRP. E vai cair uma anotação automática nesse prédio, que o conservador, depois de qualificar, confirma, ou se eventualmente estiver tudo em conformidade, ou recusa. Depois, quando essa RGG é cancelada, nada é comunicado ao sistema de registro predial. Ou seja, no registro predial vai ficar sempre anotada a primeira RGG. Para que isto não seja assim, o que é que vai ter que acontecer? Vai ter que o cidadão ir à conservatória e dizer: eu fiz um cancelamento desta RGG, vai pedir a inutilização da descrição daquela RGG e pedir a anotação da nova RGG. Claro que ele pode fazer isto quantas vezes forem precisas, porque este procedimento é gratuito. Agora, não é de todo aconselhável. Até porque a primeira RGG, onde estava a descrição predial, onde estava a informação do número de descrição predial, ao ser cancelada, desaparece da plataforma BUPI e deixa de estar visível para toda a gente. Isto faz que muitas vezes a informação que está na plataforma do BUPI já não esteja atualizada com a descrição. Por isso, o que eu costumava aconselhar e continuo a aconselhar é assim: os cancelamentos têm que ser feitos quando há realmente erros e há alguma coisa a retificar, mas tem que se ter muito cuidado. Não se pode fazer um cancelamento só cada vez que o proprietário muda de ideias. Esta era a nota que eu vos queria dar, porque depois, na conservatória, ou seja, no registro predial, tudo isto vai ter consequências, e como neste momento ainda não há a total conexão entre o CIRP e a plataforma do BUPI, acontece que muita dessa informação fica ali perdida, fica no marasmo, à espera que alguém faça alguma coisa. E se o cidadão não for à conservatória promover essa atualização nunca é feita. Também me pediram para vos falar da criação da Comissão Administrativa de Interesses. O Dom Sebastião cá do sítio, não é? Toda a gente deseja que ele apareça e nunca mais chega. A Comissão de Interesses, como os senhores sabem, é um mecanismo que foi criado pela lei do BUPI, que se destina a dar aos interessados a possibilidade de alcançarem um acordo relativamente à sobreposição de polígonos do prédio ou prédios confinantes, tendo em vista que esta resolução de conflitos que podem existir acerca da sobreposição de polígonos seja feita de uma forma simplificada e sem recorrer à via judicial. Isto é o que diz a lei, e neste momento não vos posso dizer muito mais. Estando previsto no quadro jurídico vigente, está a ser trabalhado pelo BUPI no sentido de apresentarmos uma proposta de melhoria, designadamente com a criação de um formulário padronizado para a constituição dessa comissão, de modo a que possam ser constituídas regularmente e possam começar a ser vulgarizadas. Não está ainda em funcionamento, que eu sei que os senhores todos os dias são confrontados com
os proprietários a perguntar quando é que começa, quando é que está em vigor, quando é que se pode recorrer à Comissão Administrativa de Interesses. Neste momento, o que vos posso dizer e aconselhar é que digam aos proprietários que está em desenvolvimento e está a ser trabalhado. Pediram-me também para falar sobre os procedimentos especial de registro de prédio rústico e prédio misto, o que está previsto no artigo 17 e seguintes do Decreto Regulamentar 9/2017. Quanto a esse procedimento também está ainda numa fase embrionária. Como os senhores todos já perceberam, a promoção oficiosa ainda não está a acontecer. Ou seja, ainda não há comunicação do centro do BUPI para as conservatórias para que se promova oficiosamente um registro de aquisição. A única promoção oficiosa que está a ocorrer automaticamente é a anotação de RGGs. O que quer dizer que esta promoção oficiosa está também à espera de ser aperfeiçoada, à espera que os mecanismos informáticos que o Rodrigo nos falou, não é? Possam permitir essa intercomunicação e possa realmente começar a promoção oficiosa. A promoção pelo interessado, na prática o que está implementado é o quê? O interessado vai ao balcão do BUPI, faz uma RGG, é-lhe dado pelo técnico essa RGG e ele depois dirige-se à conservatória. Se o prédio estiver descrito, em princípio não terá que fazer nada porque será comunicado. Se o prédio estiver descrito e já registado a seu favor, o que é feito? A anotação da RGG, que é feita de forma automática. Se o prédio não estiver registado a seu favor, ou seja, se a titularidade do prédio não for sua, ou o prédio estiver omisso, o cidadão neste momento ainda tem que se dirigir à conservatória para tentar arranjar uma solução para o registro do seu prédio. Este procedimento especial de registro ainda está numa fase muito embrionária, ainda estamos na fase em que ele ainda só funciona se espontaneamente o interessado for à conservatória e fizer a promoção do seu registro ou por correio ou presencialmente num serviço de registro. Já o procedimento especial de justificação predial de prédio rústico ou misto, que está previsto nos artigos 19A e seguintes do Decreto Regulamentar 9A de 2017, esse, por sua vez, está em plena produção, como nós costumamos dizer, ou seja, já está implementado a nível nacional e todos os municípios, e todas as conservatórias e todos os serviços de registro já podem praticar atos, já podem instaurar os processos de justificação predial. Este processo de justificação predial é um processo que permite e que tem em vista que o proprietário que é proprietário daquele prédio, tem a posse daquele prédio há mais de 20 anos, de forma contínua, pública, pacífica e de boa fé, mas não dispõe do título formal que permita o registro do mesmo em seu nome. Por isso vai fazer uso desta ferramenta. Esta ferramenta tem a mesma, ou seja, é como se fosse uma escritura de justificação, que nós costumávamos ver publicado no jornal, não é? Todos nós víamos no jornal, publicado nos jornais concelhios, os extratos, as certidões desses processos de justificação. Neste momento, essa publicação no processo especial de justificação é feita no site do Ministério da Justiça e é uma publicação feita totalmente gratuita, tal como todo o procedimento de justificação. Como vos disse, este é o procedimento que está realmente a funcionar e a funcionar em pleno. Pronto, já era o que vos tinha para dizer. Eu peço desculpa também, adiantei aqui um bocadinho, porque já são 9 horas, não é? Está toda a gente com vontade de jantar. Se depois tiverem alguma dúvida, estou à vontade para esclarecer. Obrigada e boa noite. Bom. Boa tarde. Está previsto, de acordo com o alinhamento da sessão, haver agora aqui uma parte para perguntas feitas aos oradores, neste caso aos convidados. No entanto, acho que, dado a hora já está tardia, podíamos eventualmente começar e colocar já as questões que estão a ser postas no chat e, se eventualmente houver tempo, passaríamos às questões que iríamos colocar e que estavam pronto, é assim, para pormos aqui um bocadinho de ordem, acho que
é com imenso agrado que constatamos que, de facto, este assunto é importante e está na ordem do dia, e o que comprova isso mesmo é o número de participantes, e até agora ainda estão 100 pessoas aqui a participar na sessão, e imensas questões que foram sendo colocadas. Eu confesso que, como estava a contar com o alinhamento anterior, neste momento não selecionei as questões, porque o que eu iria propor era efetivamente respondermos às questões que colocaram no chat e fazermos chegar a todos os que estiveram aqui presentes na sessão. Era isto que eu propunha, atendendo a que também já são 9 da noite, certo. E nós temos... Então Do lado da estrutura de missão, eu diria que se calhar até era a melhor solução, uma vez que assim, no fundo, até para algumas pessoas que já saíram, porque já me apercebi que houve algumas pessoas que naturalmente a dado o adiantado da hora, e também por isso as nossas desculpas, até porque eu fui o primeiro a furar o tempo que me era destinado, se calhar acabaria por ser o preferível do nosso lado. Enfim, nada ficará por responder, isso permitiria sistematizar naturalmente as questões e distribuir a todos, aqueles que estão até esta hora e aqueles que eventualmente já tenham que ter saído devido aos seus compromissos também pessoais, e assim toda a gente ficava com acesso a toda a informação. Sem prejuízo disso, de algumas questões que eu já vi aqui no chat, em boa parte essa informação está disponível já hoje e de forma muito clara no próprio site do BUPI, ou seja, também queria desde já dizer às pessoas quando perguntam, mas quais os documentos, mas como é que é, essa informação já está toda hoje em dia e de forma muito simples, a nosso ver, de aprender, de apreender, já está no site do BUPI. Sem prejuízo disso, estamos disponíveis naturalmente para estruturar, em função das questões que nos cheguem, a informação e disponibilizar-vos depois a seguir um documento com as respostas, digamos assim, a todas essas as questões que tenham sido suscitadas. Sim, e no seguimento do que acabou mesmo de referir, alguém colocava aqui uma questão muito concreta de como fazer a RGG. No site tem vários vídeos explicativos de como fazer mesmo um esboço online, tem vários vídeos sobre essa informação. Posto isto, penso que está na hora dos agradecimentos por parte do Colégio de Engenharia Geográfica e mais concretamente da região norte e da delegação de Braga. Agradecemos aqui o empenho, a disponibilidade e todos os esclarecimentos que foram aqui prestados por parte da estrutura de missão, das pessoas aqui presentes. Este assunto, como já referimos, é transversal às especialidades, não é só da geográfica nem da civil, e cabe-nos também a nós como cidadãos estarmos atentos e interessados nesta matéria. Sendo uma especificidade do cadastro, e como também atrás bem referiu, não é um processo estanque, é um processo em constante mudança e em evolução, e portanto eu estou em crer que no futuro voltaremos a repetir esta sessão, se calhar com os assuntos mais trabalhados, com ideias mais concretas e se calhar com outro tipo de dúvidas mais amadurecidas, e portanto da nossa parte faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para esclarecer os colegas. Portanto, muito obrigada pela vossa presença, a delegação de Braga. Sim. Diga. Se for permitido, só mesmo uma nota final, dar nota de que há muitos temas sobre os quais nós também vamos colocando alguns esclarecimentos através das redes sociais da própria estrutura de missão, e portanto dar nota também de quem quiser também procurar-nos nas várias redes sociais, desde o Twitter ao Instagram ao LinkedIn, enfim, estamos em praticamente todas, e portanto vamos prestando aí alguma informação e até sobre eventos que vamos realizando e também algumas sessões de esclarecimento. E adicionalmente a isso, naturalmente, se houver algum tipo de questão mais específica, mais concreta que alguém queira ver esclarecida, como não poderia deixar de ser, os nossos contactos estão no site uma vez mais, e portanto entrem em contacto diretamente connosco. Muito obrigada. Deixar esta disponibilidade. A todos os que tiveram a paciência de se manter até agora e aos que antes tiveram, o nosso agradecimento. Daremos notícias em breve e logo que nos seja possível responder a todos.
Muito obrigado e a todos Obrigada, uma boa noite. Bom trabalho. Obrigada. Muito obrigado. 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 Obrigada.